Este é um exercício em que nós fazemos aqueles quadros, aquelas tabelas, e nós vamos preenchendo de acordo com o enunciado, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho idades, né, anos, né, que as pessoas nasceram. Eu tenho profissões e as pessoas. Então, como é que eu vou fazer esse quadro aqui? Eu vou colocar aqui as profissões. Então, olha, aqui é o arquiteto. Aqui é o fotógrafo, o engenheiro e o advogado. Assim, esse vai ser o quadro da... Vou chamar aqui de idade, vai? E as idades que podem acontecer. Isso aqui está tudo no enunciado, olha. 70, 77, 81 e 90. No outro quadro, eu tenho os nomes, né? Então, eu vou repetir aqui. Arquiteto, fotógrafo, engenheiro. Aliás, a primeira coluna não é preenchida, né? Então, arquiteto novamente, fotógrafo, engenheiro e o advogado. E aqui os nomes, né? Que eu tenho Paulo, João, Fábio e Caio. Vou colocar só o primeiro. Paulo, João, o Fábio e o Caio. Feito esse quadro, nós vamos lendo lá o enunciado e, pela lógica, colocando verdadeiro ou falso. Lembrando sempre, né? Se você tem um determinado... Se você descobriu, vamos supor, um verdadeiro aqui, nessa célula, se você acha que isso é verdadeiro, na verdade você tem certeza, né? Então você pode colocar falso em toda a coluna e falso em toda a linha. Por que isso? Veja, se você descobriu que o João é engenheiro, então, com certeza ele não é, o Paulo não é engenheiro, o que é aqui, Fábio? O Fábio não é engenheiro e o Cássio não é engenheiro. Por isso que você coloca. Por que você preenche toda a linha de falso? Porque se o João é engenheiro, o João não é arquiteto, o João não é fotógrafo e o João não é advogado. Percebe? Um outro exemplo, olha. Vamos supor que eu descobri que o arquiteto nasceu em 70. Faz de conta. Por que eu posso encher de falso aqui e preencher com falso aqui? Porque se eu descobrir que o arquiteto nasceu em 70, ele não nasceu em 77, nem 81 e nem nasceu em 90. E que o fotógrafo não nasceu em 70, nem o engenheiro e nem o advogado. Porque é correspondente, né? Não tem 2 anos iguais. Da mesma forma que se eu for preenchendo tudo e ficar faltando apenas um verdadeiro, você pode preencher aquela célula de verdadeiro. Por exemplo, fazendo lá, eu cheguei assim. Fazendo a lógica, né, nos enunciados, cheguei a algo assim, olha. Poxa, está faltando um verdadeiro aqui. Então, você pode cravar o verdadeiro aqui, porque toda linha e toda coluna precisa ter um e somente um verdadeiro, ok? Então, partindo desse pressuposto, né, vamos começar a resolver isso. Vou apagar tudo aqui.
Aqui é o Paulo. Quem que faltou? O João. Então vamos começar. Toda essa parte aqui é o que eu falei. Eu tenho nome de pessoas, eu tenho idades, né, anos e profissões. Então vamos lá. Começando daqui. Sabe-se que Paulo não nasceu em 70. Como está cruzado, eu tenho o nome e a idade, né? Então aqui é nomes, né? Paulo não nasceu em 70, não dá para ter uma conclusão. Então eu faço uma observação aqui, eu escrevo, porque isso aqui é de grande utilidade depois. Escrever Paulo não 70. Quem sabe eu vou usar isso, né? Ó, o arquiteto nasceu antes de Caio. Se o arquiteto nasceu antes de Caio, então ele não pode ter nascido em 90, né? O arquiteto nasceu antes do Caio. Então, se você tem aqui uma linha do tempo, 70, 77, 81 e 90, uma pessoa que nasce antes da outra, ela não pode ser a mais velha, né? Uma pessoa que nasce antes da outra não é a mais velha. Então, eu posso concluir que o arquiteto não nasceu em 90. Falso. Então, ele nasceu antes do Caio e antes do fotógrafo João. Então, olha, do fotógrafo João. Então, ele já me falou aqui que o João é fotógrafo. Então, eu vou até colocar em verde aqui que o fotógrafo é João, ó. Já me falou de cara, né? Usando aquilo que eu ensinei, se o fotógrafo é o João, então na coluna posso colocar falso, porque o Paulo não é fotógrafo, o Fábio não é fotógrafo, nem o Caio. Se o fotógrafo é o João não é arquiteto, nem engenheiro, nem advogado. Vamos continuar. Que o Fábio nasceu antes do advogado. Olha, se o Fábio nasceu antes que o advogado, então da mesma forma, o advogado não pode ser o primeiro, né? Advogado não pode ser o primeiro, porque nasceram antes do que ele, né? Falso. Que o advogado não nasceu em 77. Então, olha, o advogado não nasceu em 77. Marquei aqui. E que o engenheiro, que não é o Caio, então, o engenheiro não é o Caio. Olha, engenheiro não é o Caio. Então, o engenheiro que não é o Caio nasceu em 81. Tá direto aqui. Então, o engenheiro nasceu em 81. Então, achei mais um, né? Engenheiro 81. Quando você acha um verdadeiro, você preenche de falso nas restantes. Aqui não. Tá certo. Falso aqui. E falso aqui em tudo, ó.
Sendo assim, é correto afirmar que, como eu já acabei de ler, não preenchi tudo, eu volto a ler novamente, porque as informações agora, elas vão alumiar minha cabeça, porque eu já tenho alguma tabela formada aqui, certo? Então vamos ler outra vez. Paulo não nasceu em 70, eu tenho lá. O arquiteto nasceu antes do Caio e antes do fotógrafo. Então, o arquiteto nasceu antes do Caio, então ele não pode ser em 90, né? Ó, e antes do fotógrafo. O fotógrafo, eu sei que ele é o João. Então, o fotógrafo, ele também não nasceu em 70. Por quê? Porque tem gente que nasceu antes do que ele, né? Veja, novamente. Se alguém, ó, o arquiteto nasceu antes do Caio e antes do fotógrafo. Se ele nasceu antes que o fotógrafo João, então ele não pode ter nascido antes dos 70, que não tem, né? Um fotógrafo tem no mínimo alguém antes que ele, então ele não nasceu em 70. Falso. Olha aqui, ó, sobrou uma coluna, já tenho 3 falsos, posso cravar verdadeiro aqui. Cravando verdadeiro aqui, olha, eu coloco aqui um falso. Nisso, sobrou uma, ó. Então, eu vou pôr verdadeiro, né? Por causa desses 3 Fs aqui, ó. Verdadeiro. Pronto. O que é esse daqui? É falso. Porque é o que sobrou, ó. E agora? Agora é verdadeiro, porque sobrou. Veja que bateu, né? Ó, verdadeiro. Aqui também. Linha e coluna falsa. Olha aqui, ó. Pronto, você vê, ó, já tenho um quadro completo. Agora, com esse um quadro completo, eu vou novamente reler e vou ver as coisas. Olha, tem uma dica aqui, ó. Paulo não nasceu em 70. Quem nasceu em 70? Olha, quem nasceu em 70 foi o arquiteto. Se o Paulo não nasceu em 70, então ele não é arquiteto. Então, arquiteto Paulo é falso. Novamente, vamos começar a ler outra vez. Veja, o arquiteto nasceu antes que o Caio. Se o arquiteto nasceu antes que o Caio não é arquiteto. Então, Caio não é arquiteto. Aqui é falso, ó. Olha o que aconteceu agora. Vou colocar as verdades aqui, ó. Tá faltando um V aqui. Tá faltando um V aqui. Como eu coloquei um verdadeiro aqui é tudo falso, por causa da linha. Tem um verdadeiro aqui é tudo falso, por causa da coluna. Olha, aqui é tudo falso, aqui é tudo falso. Eu tenho que ter uma verdade nessa célula. O que aconteceu? Ó, verdade, sozinha, sozinha e aqui também. Pronto, preenchi os 2 quadros. Agora nós vamos olhar as respostas. Fábio é advogado? Vamos lá. Profissões. O Fábio é arquiteto. Fábio é arquiteto. Paulo nasceu antes que o Caio? Vou mudar a cor aqui.
Paulo nasceu antes que o Caio? O Paulo, ele é engenheiro. Então, daqui eu venho para cá, ó. Engenheiro, nasceu em 81. O Caio é advogado. O advogado nasceu em 90. Então, o engenheiro nasceu antes que o advogado? Sim. Pode marcar B de bravo. Mas vamos olhar as outras. Caio é arquiteto? Ó, Caio é advogado. João nasceu antes que Fábio. O João é fotógrafo. O fotógrafo nasceu em 77. O Fábio é arquiteto. Aqui, ó. O arquiteto nasceu em 70. Então, o João não nasceu antes, né? O João, que é fotógrafo, nasceu em 77. E o arquiteto, que é o Fábio, nasceu em 70. O engenheiro nasceu antes que o fotógrafo. O fotógrafo é o João, que nasceu em 77. O engenheiro, que é o Paulo. O engenheiro, o que ele quer saber? É do engenheiro. Então nem precisava, né? O engenheiro nasceu em 81. Se o engenheiro nasceu em 81, ele não nasceu antes que o fotógrafo, né? Fotógrafo 77. Só para confirmar, né? Então, errado também. Então, Paulo nasceu antes de Caio. Vamos confirmar isso? O Paulo, que é o engenheiro, aqui ó, o engenheiro é 81, por aqui. Antes que o Caio. O Caio, que é advogado, nasceu em 90. Tá aqui. Então nasceu antes, né? É isso.